Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4. Do verso 17 ao verso 24. Efésios 4, de 17 a 24. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Pai, nos ilumine, nos guarde no entendimento da Tua palavra. Nos faça compreender aquilo que o Senhor quer de nós e nos faça compreender o plano que o Senhor tem para todos nós, entendendo que a história está nas Tuas mãos. Como nós cantamos agora há pouco, no controle estás. E que possamos entender plenamente o que significa isso. Que nessa noite, a partir da palavra do Teu servo Paulo, possamos olhar para o futuro, olhar para o passado e saber qual deve ser a nossa atitude no presente. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acho que boa parte de vocês devem ter observado no noticiário o que tem acontecido na França nesses últimos dias. Há um grande distúrbio social, há uma grande desordem social hoje na França pelas políticas que o governo Macron tem imprimido na França. E eu acho isso muito emblemático. Eu acho isso muito emblemático quando eu olho para a história e de forma crítica, como eu faço, eu consigo olhar para um mundo que vive numa falsa tranquilidade, numa falsa estabilidade, provocada muito pelo pensamento francês em si. Nós vivemos exigindo dos nossos governos, a partir de um contrato social que é estabelecido pelo voto, a segurança, a tranquilidade, a paz, a prosperidade, emprego, condição financeira de poder prosperar e crescer. Mas isso é algo que só acontece na história da humanidade nos últimos 100, 150 anos. No Brasil, talvez menos do que isso. Isso, para a história, é praticamente nada. Se você olha, inclusive, o ano que nós vivemos hoje, o ano 2018, que está chegando no final, claro, 100 anos, 150 anos, não é nada. E nós acreditamos que as coisas sempre foram assim. Nós pensamos, e nesse falso entendimento da realidade, nós acreditamos que o futuro vai ser sempre melhor. Algo que foi colocado para nós pela Revolução Francesa, que é o ápice do iluminismo. Dessa ideia de que o homem vai sempre evoluir, de que o homem vai sempre melhorar. A realidade do homem nunca foi essa. O homem sempre foi selvagem, sempre foi cruel. A normalidade da história humana é de violência. A normalidade da história humana é de injustiça. A normalidade da história humana é de desigualdade social.
E o que nós temos mantido hoje é algo temporário. E quem tem um pouco de noção de história sabe disso e consegue enxergar isso. Quem tem um pouco de noção em relação do que a palavra de Deus nos coloca, sabe que é bem assim. Que as coisas não vão se manter como estão hoje. Haja vista a história do nosso país, isso nos ajuda a entender um pouco. Eu ainda me lembro, muito pequeno, meu pai tendo que fazer economias para tentar comprar um freezer, porque ficava mais barato comprar um freezer para estocar carne do que no mercado comprar, porque o preço podia mudar da noite para o dia. Acho que muitos irmãos viveram isso. Isso foi agora, recente no Brasil. Essa estabilidade que vivemos nos últimos 20, 30 anos, como eu disse, é uma falsa realidade, ou uma falsa expectativa de estabilidade que temos. Porque a natureza do homem é de crise, é de destruição, não de construção. Porque o coração do homem serve a si mesmo, o coração do homem serve aos seus próprios interesses, e sendo assim, o velho ditado do velho Charles Darwin sempre entra em vigor. O mais forte ou o mais esperto sempre vai sobreviver. Quem é fraco vai ser destruído. E é incrível que mesmo assim ele ainda pensava como iluminista, dizendo que o mundo evoluiu. Nós vivemos num mundo de morte e de destruição, porque é o homem que dirige esse mundo. Seguindo as ordens do príncipe deste mundo, que diz: façam a vontade de vocês, sigam o coração de vocês, sigam o seu sonho, lute por ele. Os nossos jovens são educados assim hoje. Os irmãos têm que concordar comigo que os nossos jovens não são educados no sentido de cuidar do próximo, mas, meu filho, lute para que você seja feliz. Nós vivemos essa ditadura da felicidade. E aí depois estranhamos o caos do mundo. Se cada um vai lutar por sua felicidade, é um contra o outro, porque não tem espaço para todo mundo. É exatamente a descrição desse passado que Paulo começa aqui neste texto, depois de expor inicialmente o plano eterno de Deus. Ele vem lá no capítulo 1 de Efésios demonstrando o plano eterno de Deus e qual é o plano eterno dele para a humanidade e como ele aplica isso na ressurreição do homem pela fé. O homem será ressurreto e vai ser livre dessa vontade maligna, destrutiva de morte que cada um de nós tem desde o momento que a gente nasceu. E quando ele chega aqui no capítulo 4, depois ele fala dessa unidade da igreja, dessa unidade do povo pelo amor de Cristo Jesus, ele começa a estabelecer o futuro da humanidade na esperança daquilo que ele mesmo diz em Romanos, da revelação dos filhos de Deus. Esses são diferentes. Por que são diferentes? E esse texto aqui então vai colocar para a gente algumas questões nesse sentido. Olha o que diz o verso 17 para a gente, falando exatamente desse passado. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E o versículo 18, prestem bastante atenção. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E aqui é interessante nós entendermos a didática do texto, que ele coloca por último a origem, que é exatamente a dureza de coração. Por que somos duros de coração? Porque vivemos nos nossos próprios pensamentos. É o que ele coloca no verso 17, na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Na conquista daquilo que tanto desejamos, algo vazio, que achamos que vale a pena lutar. Algo que nós chamamos hoje de sonhos, de objetivos, propósito de vida, de felicidade. Uma moça fazendo um estudo nesse texto falou: pastor, é mais ou menos como uma bolha de sabão, né? É isso mesmo, irmã, é como uma bolha de sabão. Como crianças bobas, que nós somos muitas vezes, olhamos para a bolha de sabão brilhando no sol e achamos que é preciosa, mais bonita do que qualquer pérola. Você olha para aquela imagem, realmente é muito bonito. E aí você quer,
Você deseja aquilo para você. E aí você vai agarrar. O que acontece quando você agarra? Ela some. São assim os nossos sonhos. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Já dizia o pregador Salomão lá em Eclesiastes. Tudo é vaidade, é vazio. Nessa luta que nós temos pela vaidade do nosso coração, pelo desejo do nosso coração. Então, esse desejo, esse coração duro, esse coração de pedra, como alguns profetas vão definir, ele é um coração que não está aberto para outra palavra, a não ser a petulância e a arrogância da nossa parte de acharmos que nós sabemos o que é bom para nós. E essa dureza de coração é o que nos faz andar nessa falsidade, nessa falsa realidade que nós temos hoje. Qual que é o grande moto da Revolução Francesa? Quem gosta de história? Liberdade, fraternidade e igualdade. Todos desejos para a evolução do homem. O homem livre, o homem igual e o homem fraterno. Que a humanidade seja feliz e que Deus seja esquecido. Porque essa é a ideia do iluminismo francês. Talvez comece de lá a nova revolução. A revolução onde novamente a selvageria vai tomar conta do nosso mundo. Já que essa estabilidade que nós temos hoje começa na reforma protestante. A dureza do coração, então, é esse próprio pensamento. Começa aqui, o desejo. É exatamente isso que acontece com Adão e Eva. O desejo pelo conhecimento, o desejo pelo prazer, pelo sabor. O desejo de ter o que é belo, porque o fruto era belo. Esse desejo está no coração. Só porque esse desejo não fica no coração. Ele sobe à mente. E aí nós temos a ignorância, que é exatamente o que o texto coloca para a gente. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Indo de trás para frente, então, pela dureza do seu coração e por causa da ignorância em que vivem. Que ignorância é essa? É exatamente, com o entendimento obscurecido, nós planejamos um futuro baseados no vazio. Na bolha de sabão que estoura, de como chegar nela. Estamos tão ávidos por isso, pela beleza deste futuro e deste sonho que temos, que construímos prédios, escadas para alcançá-los. Obscurecidos, estamos alheios à vida de Deus, estamos ignorantes em relação à realidade, com os olhos tapados, cegos. E está sendo assim, então, a vida que nós temos de uma forma geral. As pessoas lutam como cegas por objetivos vazios. Não há futuro para essa humanidade, a não ser morte e destruição. E como, seguindo o texto de trás para frente, como eu disse para os irmãos, alheios à vida de Deus, é a prática então disso. Você desejou isso, você maquinou isso, e na hora de maquinar isso na sua cabeça, você percebeu que não tem como fazer isso com Deus, porque Deus manda você seguir o objetivo dele, não o seu. Então você vai começar a agir alheio a Deus, ignorando Deus na sua vida. E aí nós temos a resposta, porque muitos preferem viver o seu próprio cristianismo. Não abre mão da moral que é ensinada na sua infância, mas também não quer se dobrar de joelhos diante de Deus. E vivem uma vida alheia a Deus. O que significa uma vida alheia a Deus? O próprio texto responde para a gente. Olha só o verso 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O desejo do coração é impuro, a cabeça planeja como isso deve ser, e para que isso aconteça, eu deixo Deus de fora da minha vida para que eu possa cometer toda sorte de impureza de forma ávida, de forma sedenta. E esse é o quadro dos que andam como os gentios. Este é o quadro do nosso mundo hoje. Toda sorte de impureza cometida por aqueles que têm o desejo do seu coração, planejados pela sua mente e executados pelas suas mãos, pés, boca, política, economia, educação, tudo aquilo que é prático na nossa vida. Esse é o plano do mundo. Esse é o projeto do mundo.
Esse é o projeto político daqueles que estão alheios a Deus. Esse é o projeto político daqueles que são ignorantes. Esse é o projeto político daqueles que são alheios a Deus. Essa é a roupa natural do ser humano. E como eu disse para vocês, eu convido a vocês, até os mais jovens vão ter mais dificuldade talvez de ver isso, mas eu convido a vocês a olhar para a história e perceber que as coisas não são tão simples como hoje achamos que é. O mundo sempre foi selvagem e cruel. E voltará a ser em breve. Porque esse é o natural do mundo. Entretanto, no verso 20, vem o mas. Eu costumo dizer para a minha igreja, toda vez que você for ler um texto da Bíblia, preste atenção no mas, no porém, que ali acontece a virada. A grande mensagem está depois do mas. Então, olha para o mas aí, né, que vai trazer o que é contrário a essa mensagem, que é exatamente o que a gente aprendeu com Cristo. Olha o que diz o texto. Mas não foi assim que aprendeste com Cristo, se é que de fato os tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E aqui nós temos três verbos no passado aí perfeito, que é muito importante observarmos. Aprendestes, tendes ouvido, na verdade duas palavras que formam aí uma conjunção verbal, e depois nós temos fostes instruídos. Aprenderam no que vocês aprenderam, no que vocês ouviram e no que vocês foram instruídos. Não foi assim que vocês aprenderam, não foi assim que vocês ouviram, não foi assim que vocês foram instruídos. E o que nós aprendemos então de acordo com essa palavra? Olha aí no verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O primeiro aprendizado que nós temos com Cristo, e a mensagem que Paulo desenvolve durante toda a carta, e aqui ele está concluindo essa parte, é despojar do velho homem, é tirar a roupa do velho homem, porque o velho homem morreu. Aquele que tem Cristo Jesus morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. O capítulo 1 de Efésios vai falar isso para a gente, o capítulo 2 vai falar isso, o 3 vai falar isso também. O que vocês aprenderam foi isso. A vontade de vocês não vale mais. A vontade de vocês morreu. Os desejos pela felicidade e por sonhos não mais fazem sentido para vocês. Porque a vontade de vocês agora é a vontade do Pai. A vontade de vocês agora é a vontade de Cristo Jesus. Lembra lá atrás, quando a gente falou do velho homem, qual era a origem do mal? É o desejo, a vontade do coração. Só que agora a gente vive pelo nosso coração? Enganoso é o coração do homem. A gente vive por qual coração? Qual é o coração que define a nossa vida hoje? O coração de Deus. O coração de Cristo. Então ele diz aqui pra gente, quanto ao trato do passado, como vocês eram, tirem essa roupa, tirem essa carcaça, parem de viver como o homem natural vive. Uma coisa que me deixa aflito em relação à igreja é que as mensagens são para satisfazer o desejo do coração do velho homem. Isso eu estou falando da igreja evangélica de uma forma geral. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo no Brasil, onde as mensagens não falam mais sobre a vontade de Deus, mas como satisfazer a nossa vontade. E aqui não adianta apontar o dedo só para os nossos irmãos pentecostais, ou alguns irmãos neopentecostais, porque a gente não pode considerar todos como irmãos. Mas nós podemos falar da nossa igreja, onde nós vamos para o culto para receber as bênçãos de Deus, para sairmos com o coração consolado. Nós estamos indo ao culto, nós estamos indo à igreja, nós estamos servindo a igreja para que os nossos desejos sejam satisfeitos. Exigimos do pastor que ele cumpra e que ele esteja presente para resolver os nossos problemas pessoais, para que os nossos sonhos sejam alcançados. Eu preciso estar bem, pastor, para eu poder alcançar a minha felicidade. Nós como igreja não podemos mais viver assim, porque não foi assim que a gente aprendeu.
Nós aprendemos que a vontade do homem morreu. E agora o que reina no meu coração é a vontade de Cristo Jesus, eterna, verdadeira, real. Uma vontade que está ligada ao desejo e propósito de Deus de criar uma nova humanidade. De unir essa humanidade a partir da igreja. E isso é possível pela esperança que você vive. Tirem a roupa do velho homem. Parem de lutar pelos seus desejos e a sua vontade. Porque agora o que reina na sua vida são os desejos e a vontade de Deus. São por esses desejos que nós temos que lutar. Porque foi isso que a gente aprendeu. E eu acho que esse problema que nós vivemos hoje, Paulo também vivia naquela época. Porque ele diz o seguinte, aí no verso 21. Se é que de fato tendes ouvido. Ele coloca uma condicional aqui, porque a igreja está vivendo tão fora daquilo que ela deveria viver, que Paulo coloca em dúvida se eles ouviram algum dia isso. Se é que vocês ouviram. Se é que vocês entenderam a mensagem. E aí nós vamos para a segunda parte desse sentido de futuro, ou do trato do novo homem, que está no verso 23. E vos renoveis no espírito de vosso entendimento. Eu tirei a roupa, lembra? Do velho homem. Agora eu vou me renovar no Espírito Santo. Isso vem pela palavra de fé. E a fé vem pelo ouvir. Aqui nós não temos mais a nossa vontade. Lembra o processo do velho homem? Qual que era o processo do velho homem? Coração, mente, ação. Não é esse? Agora o processo do novo homem começa a ser construído por Paulo. Coração de Deus, mente do homem. E essa mente do homem, então, vem por aquilo que nós acabamos de cantar. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser, o quê? Crescer. O que é ler a Bíblia e fazer oração? É ouvir a vontade de Deus e mudar o nosso entendimento. Os meus pensamentos, as minhas meditações, os meus planejamentos, as minhas construções mentais, elas agora estão servas à vontade de Deus. E a minha vida tem que ser planejada nesse sentido. Nós temos que sentar na mesa com a nossa família, pegar um pedaço de papel, fazer um trabalho orçamentário, fazer um trabalho de projeto de vida, não para atender às nossas vontades e sonhos, mas para atender à vontade de Deus. Isso é renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente, renovar o espírito do nosso entendimento, a origem do nosso entendimento, que é a vontade de Deus. E isso eu falo não só para nós individualmente como pessoas, mas nós como igreja também. Quantas e quantas vezes nós não sentamos na mesa de um conselho, sentamos na mesa de uma sociedade interna, sentamos na mesa de planejamento da liderança da igreja, e nós estamos preocupados em como fazer a nossa igreja se tornar cada vez mais atrativa, e não pensamos no reino de Deus. Às vezes é por isso que as nossas igrejas não são tão atrativas, porque o reino de Deus não é pregado nela. Fazemos trabalhos sociais, trabalhos musicais, fazemos trabalhos de educação, mas eu vou dizer para vocês, talvez vocês não saibam, eu falo isso para a minha igreja, mas existem muitas ONGs que fazem trabalhos sociais, de educação. Agora eu quero perguntar para vocês, qual ONG prega o reino de Deus? Nenhuma. Qual é o papel da igreja? Proclamar o Evangelho. E assim esse é o objetivo de vida de cada um de nós, como parte dessa igreja. Proclamar este Evangelho. Porque o nosso entendimento agora está mudado. Como nós vamos levar o Evangelho às pessoas que não têm? Eu acho que o reverendo estava lá em Itatinga, quando a gente reuniu no Sindos, eu apresentei lá aquele planejamento em relação à nossa região. Para mim, que vim de Goiás,
existem cidades bem menores que aqui, e cidades que se tornam importantes regionalmente, tendo a população menor do que algumas cidades que nós temos na região aqui. Para mim é inconcebível você ter cidade de 30 mil, 40 mil habitantes, 20 mil habitantes, sem nenhuma iniciativa de trabalho presbiteriano. E na nossa região, nós temos 40 municípios sem a pregação verdadeira do Evangelho. Ah, pastor, mas outras igrejas, outras denominações pregam o Evangelho. Meu irmão, está bem raro de achar isso, viu? Está bem difícil. Os assembleanos que estão se mantendo firmes na palavra estão sendo perseguidos dentro da própria igreja. Os batistas, da mesma forma. Nós presbiterianos, existe uma perseguição assim, mas ela é muito pequena, porque nós temos uma constituição e confissão de fé, que nos dá segurança de trabalho. Por isso entendo que é o melhor meio para chegarmos com uma pregação saudável do Evangelho nessas cidades. E se temos uma renovação de entendimento e de espírito do entendimento, nós como pessoas vamos viver para isso, e não só isso, mas a nossa comunidade também. Essa estatística que eu trouxe em relação aos municípios, e se a gente for olhar a população das cidades, então o negócio fica pior um pouquinho, reflete um pouquinho de como nós temos pensado, de como nós temos investido, de como nós temos vivido. Despojei do velho homem e renoveis o espírito do vosso entendimento. O que vocês aprenderam, é isso que vocês aprenderam e é isso que vocês ouviram. E por fim, ele vai colocar aí no verso 21, se é que de fato tendes ouvidos, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Ou seja, o entendimento e agora a instrução para a ação, a educação, o treinamento para isso. Então, lembram qual era o processo do velho homem? Desejo do coração, o pensamento trabalhando para que esse desejo se torne real, e aí você realiza com a mão e torna isso real. Não era assim? Processo do novo homem. O desejo do coração de Deus, o entendimento da nossa mente para que nós chegamos a este propósito, e agora a ação, da forma como fomos treinados. E aí nós temos o verso 24 que mostra exatamente esse processo em nós como ele é. E vos revistais do novo homem. Vos revistais do novo homem. Eu tirei o velho homem, revesti o espírito do meu entendimento, e agora eu visto essa nova roupagem. Agora eu ajo de forma diferente. Agora eu não tenho mais a natureza do homem, mas a natureza de Deus. Não no sentido da sua essência, mas no sentido da sua ação, da sua vontade, do seu entendimento. Eu agora sou um homem diferente, eu desejo coisas diferentes, eu planejo de forma diferente, eu quero coisas diferentes, eu sonho coisas diferentes. E geralmente é algo que não tem a ver comigo, mas tem a ver com o próximo. O que é inconcebível para o homem natural, para o gentio. Sou revestido agora de um novo homem. E esse homem, ele é um homem o quê? Olha aí comigo. Criado segundo quem? Segundo Deus. E o que é ser criado segundo Deus? Em justiça e retidão, que tem origem na verdade. Eu agora sou um novo homem, que tenho como padrão a justiça e a verdade. E é este padrão que vai me definir a minha forma de agir, a minha forma de andar, a minha forma de realizar. É este padrão que muda o mundo ocidental de tal forma que hoje as pessoas acham que o mundo não tem violência, que o mundo é um mundo que pode lutar pela justiça, porque o que nós vivemos hoje é um mundo ocidental cristão. E se há alguma coisa boa nesse mundo de hoje, é reflexo daquilo que será a Nova Jerusalém. Porque já é efeito da graça especial de Deus, porque foram homens salvos, homens e mulheres revestidos do novo homem, da nova humanidade, que construíram o mundo que andamos hoje. Não foi a Revolução Francesa.
religiosa, não foi a ciência filosófica ou a ideologia política. Todo o plano do homem de igualdade, de fraternidade, de liberdade falhou. Mas o plano de justiça, de direito, deu mostras de que funciona. Isso é um trailer, é uma demonstração, é um gostinho daquilo que será o novo céu e a nova terra. Eu falo para as minhas filhas, várias e várias vezes: filhas, estudem para ser mulheres de honra, mulheres inteligentes que saibam agir neste mundo, a partir da fé que vocês têm. Porque o resultado final de tudo isso não é o seu diploma, não é o seu trabalho, não é o seu casamento. O resultado final de tudo isso é a revelação dela, da minha filha ou das minhas filhas, como filhas de Deus. E essa é a expectativa da criação. Quando é, Senhor, grita a criação de forma ardente, de forma a ter uma expectativa ardente. Quando é, Senhor, que os filhos de Deus serão revelados? Porque somente por eles haverá justiça e paz. Quando nós falamos de um trabalho eclesiástico, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando da proclamação da verdade, da justiça, da paz. Estes são os nossos princípios. E nós precisamos de mais igrejas fiéis, de mais pastores fiéis, de mais crentes fiéis, que não estejam lutando pela liberdade, ou pela igualdade, ou pela fraternidade, mas estejam lutando pela justiça, estejam lutando pela paz, estejam lutando pela vontade de Deus nessa terra. É por isso que eu digo aos irmãos que eu fico feliz de ver outras igrejas que estão lutando exatamente neste propósito, porque a gente não está nessa luta sozinho. E vocês podem contar sempre com a minha igreja e comigo, porque nós estamos na mesma luta. Somos uma igreja só. Nós somos um povo só. Nós somos os filhos de Deus, embaixadores do novo céu e da nova terra. Estamos aqui para contar a notícia de que o mundo que os homens tanto desejam e tanto sonham vai acabar. E nós temos condições de mostrar como será o mundo real, onde não há mentira, não há exasperação, ou não há apelação, não há furto, não há mal, não há amargura, não há obscenidade. É o que ele vai falar aí do verso 25 até o versículo 3. E ele nos convoca lá no verso 15 do capítulo 5. É uma convocação, eu não vou expor essa parte, mas só para que a gente entenda a conclusão de Paulo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eles não são bons. Não perca tempo. Faça isso hoje, meu irmão. Olhe na sua vida a roupa que ainda você veste do velho homem. Olhe para a sua vida, o que você precisa mudar na sua forma de planejar os seus passos. Olhe para a sua vida, como será a sua vida renovada, revestida do novo homem. Não perca tempo, não se embriague com esse mundo, mas se encha do Espírito de Deus, porque os dias são maus e as pessoas morrem a cada dia, condenadas pelos seus pecados, numa luta desesperada por um mundo que não existe, tentando agarrar bolhas de sabão e levando tombos imensos, porque descobrem que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E eu quero encerrar como o pregador encerra em Eclesiastes capítulo 2.
A suma de tudo isso é: ame ao Senhor, guarde os seus mandamentos. Guarde os seus mandamentos. Foram isso que vocês aprenderam, ouviram, e é nisso que vocês foram instruídos. Que possamos ser luz nessa cidade que vive em trevas. Que possamos oferecer a essas pessoas este novo caminho, este novo e vivo caminho, no qual nós temos esperança, no qual nós sabemos este mundo, esse caminho que foi criado por Deus, unido pela igreja e estabelecido pela esperança que temos em Cristo Jesus. Fomos selados no Espírito Santo e assim esperamos a volta do nosso Senhor e o nosso resgate. Quer uma revolução maior do que essa? Essa é a verdadeira revolução. E te convido a fazer parte dela hoje. Que Deus te abençoe.